Fala pessoal, tudo jóia? Já há bastante tempo que não nos encontrávamos para conversar um pouco sobre educação, né? A vida é bastante dinâmica. Do final do ano passado para o início desse ano, muita coisa aconteceu, né? Me tornei professor do Instituto Federal do Espírito Santo, estou atuando aqui no Campus Montanha e passei por um momento aí de adaptação à nova realidade, ao campus, à nova instituição, né? Saí da SEDU e estou então na rede federal a partir, né, de março, né? Um presentão de aniversário, dia 8 de março, e estou viajando, né, com a mudança para começar dia 9 de março. Muito bem, o vídeo de hoje é sobre, né, ainda sobre a continuação, né, daquele processo que estávamos trabalhando acerca, né, dos aparelhos privados de hegemonia. Olha quem apareceu, sobre o aparelho privado de hegemonia empresarial, Espírito Santo em ação. Vou fazer uma contextualização mais geral e a gente entra então nesse aparelho privado de hegemonia empresarial capixaba, né? A gente sabe que o Brasil, como um país periférico dentro do sistema mundo, desde a sua formação, é inserido na divisão internacional do trabalho de maneira dependente aos países centrais, né? A gente passa por uma crise estrutural do capital, uma crise orgânica, como diria Gramsci, com uma tendência, né, da queda da taxa de lucro. Essa queda tendencial da taxa de lucro leva as economias centrais a impor uma série de políticas de ajustes para recompor as condições de acumulação e é imposto aos países periféricos as medidas chamadas de austeridade fiscal, né? E aqui, na periferia, do capitalismo, essas recomendações acabaram se materializando, né, em medidas neoliberalizantes, sempre apresentadas aí como aquele discurso de modernização, de eficácia, eficiência, mas que na prática significaram mais subordinação externa e superexploração da nossa força de trabalho. No caso brasileiro, a contrarreforma do aparelho do Estado esteve intimamente ligada à necessidade de transferir para a periferia os custos dessa crise global, né, do capital. E isso vai se concretizar, conforme, o primeiro vídeo desse canal apontava, né, em todo um arcabouço legal, em toda uma concretização de leis, normas e políticas que institucionalizaram o processo de terceirização, privatização e mercantilização dos serviços públicos. E isso, né, significa o quê? Significa que os direitos sociais foram convertidos em mercadoria. O fundo público passou a ser disputado como espaço de acumulação. E na educação, aproveitando aí esse momento, um arcabouço jurídico possibilitava a fundação de institutos, né, o que a gente vai chamar de aparelhos privados de hegemonia. É assim que a gente compreende, então, o processo de atuação na educação, a partir desse arcabouço legal que possibilita a atuação das chamadas parcerias público-privadas, né, que o empresariado se direciona para buscar conter o investimento público direto na educação, gerir e controlar esse fundo público, esse recurso que existe, né? E principalmente explorar esse fundo com serviços de consultoria, sistema de gestão, plataformas tecnológicas e programas. Esse processo vai se sustentar a partir de uma lógica que a gente acha perversa. Não apenas uma questão de opinião, né? É uma lógica perversa. Primeiro, essas elites empresariais, por meio de fundações e institutos, atacam a escola pública. Atacam a escola pública, o funcionalismo, os trabalhadores da educação, desqualificando uma série de narrativas que tentam manchar a honra e a qualidade, né, da educação. E, né, na sequência desse processo, apresentam-se, ou seja, apresentam as suas próprias instituições, fundações e projetos como as soluções para esses problemas, que na verdade foram, né, essa realidade capitalista
em que esses institutos, fundações, empresas fazem parte é que criaram, na verdade. Problemas criados pelo modo de produção capitalista. Tá? Então, a burguesia brasileira, e no caso a burguesia capixaba, as frações empresariais capixaba, vem se organizando de várias maneiras a fim de garantir os seus interesses. No plano nacional, a gente conhece aí aqueles institutos e fundações como Lehman, Natura, Ayrton Senna, além, né, dos movimentos, todos pela educação, ou aquele movimento Escola Sem Partido, e no Espírito Santo ganha força o movimento empresarial Espírito Santo em Ação lá em 2002 para 2003. É fundado a partir de todo um contexto político que envolve o intelectual orgânico seu, Paulo Hartung, como operador do projeto de desenvolvimento, como projeto de crescimento econômico sustentado, guiado por esse aparelho privado de hegemonia empresarial. Esse movimento vai conseguir articular então frações do empresariado em diversos setores e consegue se consolidar como um espaço de unidade de bloco, unidade de classe, perdão, constituindo aquilo que se chama também de bloco no poder, né, Pulantzas. Nos últimos 20 anos, esse movimento dita os rumos políticos e econômicos do Estado por meio dos planos estratégicos. Aqui no Espírito Santo é ES 2025, ES 2030 e ES 500 anos. Em 2035, fará aí 500 anos do processo de invasão do solo espírito santense e há um prognóstico, então, de pensar o desenvolvimento do Espírito Santo, de conduzir o desenvolvimento sustentado do Espírito Santo até aquele ano, 2035. O Espírito Santo em Ação, como então vem aí como, né, o principal sujeito político que opera o aparelho do Estado do Espírito Santo, que governa o Espírito Santo, e tem aí, desde Hartung e Casagrande, o controle da política, né, da direção do aparelho estatal. E faz isso com um discurso fortíssimo de responsabilidade social, mas a gente sabe que o que está em jogo é a disputa direta sobre as políticas públicas e na educação não foi diferente. Esse cenário é perturbador, né, à medida que a gente tem a nível nacional essas fundações e institutos se espraiando pelas secretarias de educação a níveis estaduais e municipais. No caso específico do Espírito Santo, a gente percebe aí um sequestro das redes escolares pelos tubarões do capital, que tem tornado a cada dia mais difícil o trabalho docente. Todo um processo de vigilância que tem se intensificado, uma responsabilização extremamente seletiva, culpabilizando o professor, culpabilizando os chamados gestores e isentando as políticas públicas que são geradas por esse empresariado. O processo de liberdade de cátedra tem se estreitado na medida em que muitos professores não têm visto mais sentido no fazer docente, né? Aquelas metodologias ditas ativas, que são metodologias vazias, vinculadas a uma centralidade do aluno em uma proposta de protagonismo juvenil completamente acrítico, né? Somada a todo um processo de burocratização da docência, de um reforço absurdo de português e matemática no sentido de treinar os estudantes para avaliações externas e ao passo que esse processo tem limitado a liberdade dos professores de português e matemática, principalmente, com as tais das rotinas pedagógicas. E, além disso, todo um choque de gestão empresarial, choque esse que implementa todo aquele circuito de gestão Unibanco, somado com a tecnologia de gestão educacional do ICE, Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, lá do Ceará. Então, a gente percebe aí todo esse processo de empresariamento da educação e o controle da metodologia pedagógica e da metodologia de gestão sendo espraiado pelo Espírito Santo. A gente
percebe que o Espírito Santo em Ação foi o principal agente que trouxe lá de Pernambuco essa metodologia e que, né, lá naquele processo de implementação do Escola Viva, insere, ou seja, implementa nas redes capixabas, na rede estadual, e de 2018, 2019 em diante, começa a levar para as redes municipais, acompanhando aquele movimento em que há a aprovação do PROEIT, assim como também de outros programas em que há uma verba bilionária do governo do estado para a educação municipal, o projeto de educação em tempo integral, né? Assim como o Pacto pela Aprendizagem, o PAS. Muito dinheiro, o empresariado capixaba interessado nesse recurso do fundo público, né, passa a disputar esse fundo, a gestão desse fundo, né, saindo de propositores de educação, de modelos educacionais, para executores de formações, executores de políticas educacionais. Falam que é uma educação integral, mas precisamos desmascarar essa falácia. Trata-se, na verdade, de uma pseudo-integralidade na medida em que reduz-se o físico ao cognitivo, ao socioemocional, sem criticidade alguma. A integralidade é apenas de um tempo integral, é uma formação que não tem uma perspectiva omnilateral e sem qualquer horizonte emancipador. É uma educação que se quer fazer instrução para o mundo do trabalho. O resultado, portanto, é um ensino, é um processo que forma jovens adaptados à demanda do mercado, conformados à sociabilidade do capital e não sujeitos livres, emancipados, capazes de transformar a realidade. Diante desse cenário, precisamos pensar enquanto magistério, enquanto categoria, enquanto classe trabalhadora. O empresariado tem se organizado, o empresariado tem se mobilizado. E nós, professores, e nós, trabalhadores? A organização é muito importante. Organizar a luta hoje para colher a transformação amanhã. Um abraço, deixe aqui seu comentário. Fique bem. Tchau, tchau.